Bem-vindos a esse canal que agora vai voltar a ser alimentado. E se você gosta de autocuidado consciente, cosmética natural, óleos essenciais, cuidado com a saúde mental, em especial com os óleos essenciais, já se inscreve aqui e acompanha esse canal, porque daqui pra frente vai ter bastante vídeo sobre esse assunto. Então esse primeiro vídeo aqui vai ser para mostrar a diferença entre o óleo essencial e a essência. Eu sei que é muito fácil confundir, mas são produtos completamente diferentes. Então vamos primeiro para a essência. A essência é um composto sintético feito em laboratório que tem o aroma de alguma coisa específica, seja uma planta, seja uma flor, uma folha, raiz, mas é um produto sintético. E como todo sintético, ele tem especulações de que pode trazer algum malefício para a saúde. Então a essência, ela tem um tipo de composto que é considerado fitalato. Os fitalatos, eles entram na categoria de disruptores endócrinos, que são o quê? São moléculas que podem se ligar no lugar dos receptores de hormônios naturais, hormônios humanos. Então é como se fosse assim, você tem o hormônio, que é como se fosse uma chavinha, e você tem o receptor, que é como se fosse a fechadura. Só vai encaixar na fechadura a chave correta. Só que o disruptor endócrino é uma molécula que ela consegue se ligar no lugar desse receptor do hormônio natural. Então é como se fosse assim, como se você enfiasse alguma coisa na fechadura e ela quebrasse e ficasse ocupada. Dessa forma, o hormônio natural, ele não consegue se ligar ali naquele receptor. Então, por que que a cosmética natural não usa a essência sintética, mas sim os óleos essenciais no lugar? Porque existe essa especulação. Então, pode ser que tenha gente que já tenha visto que não existe nenhuma comprovação científica disso que eu estou falando e realmente não existe, mas existem estudos. E estudos significam que há uma especulação, há uma suspeita de que isso pode acontecer por causa de vários casos que já foram observados com relação a isso. Então, se a cosmética natural ela visa muito mais o bem-estar autoconsciente, o bem-estar consciente, né, do autocuidado. Então, você se cuida para você ter uma estética que te agrade, para você ter uma autoestima, mas é visado também o bem-estar físico. Então, não adianta nada você usar ali produtos que vão trazer um benefício, que vão trazer entre aspas, uma maquiagem para o seu externo e que ao longo prazo vai trazer algum malefício para sua saúde interna, que é essa questão da desregulação hormonal, que pode ser provocada, né, pelo uso constante de essências. É claro que, se a gente for olhar cada produto que a gente usa, eles estão numa quantidade que é segura. Então, se você usa um creme, aquela quantidade de essência que tem naquele creme é uma quantidade que é considerada segura. Se você usa um shampoo e ele tem essência, a quantidade de essência que tem ali é considerada segura. Só que se você pegar a somatória de todos os produtos que você usa ao longo do dia, você vai ver que a quantidade de essência que tem já ultrapassa a essa quantidade que é considerada segura. Então, por isso que a cosmética natural, a cosmética orgânica, vegana, livre de crueldade animal, que tem tudo a mesma pegada, elas visam a eliminação desse uso desses ingredientes que tem essas especulações. Então, aqui hoje eu tô falando da essência, dos fitalatos, né? Mas existem vários outros ingredientes que também não são bem vistos na cosmética natural e orgânica. Então, a essência é isso. E se a gente for comparar fisicamente com o óleo essencial, a essência ela também tem um aspecto diferente, porque apesar do óleo essencial ser chamado de óleo, ele não tem um aspecto totalmente oleoso. Ele é chamado de óleo por ele ter uma característica de não se misturar com a água e porque também ele tem a molécula dele, né, é formada por compostos orgânicos. Compostos orgânicos, eles não conseguem se misturar com a água e é por isso que é considerado óleo e não por ter aspecto oleoso. Então, visualmente a gente já consegue perceber essa diferença. Se a gente pegar o frasquinho também, normalmente as essências elas são vendidas em frascos transparentes. Algumas marcas não fazem isso, mas a maioria faz. E se a gente considerar também o valor, então você compra, por exemplo, uma essência de lavanda por R$10, você compra um óleo essencial
de lavanda por R$50, às vezes a mesma quantidade. Então, pelo valor também a gente já consegue perceber que existe uma diferença. E na prática também existe muita diferença, porque tudo aquilo que eu falei da essência, que tem aquela propriedade de se ligar no lugar dos hormônios naturais, dos hormônios humanos, o óleo essencial não tem, muito pelo contrário. Então, os óleos essenciais, eles já têm uma característica terapêutica. Por que que isso acontece? Óleo essencial é produzido por planta, por flores, por folha, por raiz, caule. E as plantas produzem esse tipo de substância para a própria defesa dela. Só que ao longo dos anos, o homem acabou descobrindo que isso tinha um efeito para o ser humano também. Um efeito fitoterápico em que era possível tirar algum benefício dali. E ao longo dos anos, né, cada vez foi descobrindo mais como que os óleos essenciais poderiam ajudar na questão terapêutica. E aqui o foco maior vai ser como que os óleos essenciais podem ajudar na saúde mental. Então a gente consegue ver que eles têm uma característica muito interessante de conseguir fazer algumas regulações no organismo, mas eu não vou entrar a fundo nesse vídeo aqui, porque ele é só para mostrar a diferença entre o óleo essencial e a essência. Então, os óleos essenciais, eles têm uma característica terapêutica justamente porque ele é produzido pela planta para a própria defesa dela. Então, se você nunca viu um livro que chama A Vida Secreta das Árvores, eu recomendo você a ler ele, porque é um livro bem interessante, onde a gente entende como que as plantas produzem essas substâncias, como que elas conseguem sobreviver na floresta sem nenhum cuidado humano, porque elas mesmas conseguem produzir essas substâncias que são para a defesa dela. Mas, ao longo dos anos, o homem foi descobrindo que essas substâncias que a planta produz têm um efeito terapêutico para o organismo, para outros organismos vivos também, em especial para os seres humanos. Para os animais também tem, mas aqui o foco não é o uso de óleos essenciais para animais. Eu não tenho profundidade nesse tema, então eu nem vou entrar nele. Mas existem alguns terapeutas que fazem uso e sabem fazer isso muito bem, com segurança, para não prejudicar os animais. E como eles têm, os óleos essenciais são formados por muitas moléculas diferentes, eles, além de serem terapêuticos para o ser humano, eles também são muito versáteis. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um óleo essencial que é o mais versátil de todos. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar em óleo essencial já ouviu falar dele, que é o de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele tem uma característica de fazer uma regulação de neurotransmissores, então ele consegue fazer a regulação aí da serotonina, consegue fazer a regulação do cortisol, que é um hormônio, nosso hormônio do estresse, né, que na verdade faz a gente acordar, faz a gente conseguir ficar acordado durante o dia. Mas também é um óleo essencial que serve para dar maciez no cabelo. É um óleo essencial que serve para fazer o estímulo de colágeno na pele, nas unhas. Então, ele tem uma característica aí muito versátil. E isso só acontece porque os óleos essenciais são formados por muitos compostos orgânicos diferentes, cada um com a sua característica. Então, esse vídeo aqui eu vou parar nesse momento para ele não ficar muito longo. Mas se esse conteúdo foi útil para você, eu vou pedir que você dê uma curtida aqui, compartilhe com alguém que gosta de compostos naturais para se tratar, gosta da cosmética natural. A partir de agora esse canal vai começar a ser alimentado com conteúdo assim. E coloca aqui a sua sugestão de tema que você gostaria de saber a respeito de tudo isso que eu falei que esse canal pode trazer: a cosmética natural, o autocuidado consciente, o uso de óleos essenciais, tanto para a questão cosmética quanto para a questão terapêutica, em especial para a saúde mental. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.